Vamos direto no texto que nós estamos refletindo, no Evangelho de São João. Nós vamos refletir a partir do João 15, a partir do versículo 14. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 14. Evangelho de São João. Vocês já estão lendo, Mas vamos retomar esse texto, para nós partirmos daquilo que nós queremos refletir agora, nessa parte da manhã. Todo mundo achou? Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Jesus vai, vamos dizer assim, vai colocar uma condição à amizade, Ele vai impor uma condição à amizade, ele impõe uma condição à amizade, que é a obediência. Porque Jesus nos dá a entender que só é amigo aquele que obedece, amigo de Jesus. E aqui nós temos que qualificar essa amizade, que ele está falando da amizade com ele, a amizade absoluta. E nessa amizade absoluta, nós estamos falando de Jesus, aquele que nos chama a isso. Se fizerdes o que vos mando. E é interessante nós prestarmos atenção que quando nós falamos a palavra obediência, normalmente ela tem um peso meio que negativo sobre nós, Que obediência parece um fardo. Isso é próprio da sociedade, da cultura que nós vivemos. Porque a obediência parece aparentemente, diante de uma, vamos dizer assim, de uma falsa visão, parece que a obediência vai nos tirar a liberdade. Mas é fundamental compreendermos que nós seremos obedientes a Deus somente se formos livres. Nós não conseguimos obedecer justamente por causa disso, porque nós somos, vamos dizer assim, escravos de alguma coisa, ou somos escravos do nosso futuro, ou somos escravos do nosso relacionamento, ou somos escravos de alguma ideia que se foi colocada sobre nós. Escravos de escolhas que fizeram sobre nós, que a sociedade, a cultura, até os nossos familiares imporam sobre nós, e nós não conseguimos obedecer. E às vezes temos essa visão negativa que a obediência é algo que tira a nossa liberdade. É interessante nós olharmos para Jesus, ele vai falar isso muito claramente, da obediência como um chamado do amigo. Para sermos amigos, nós temos que sermos obedientes. E aqui, quando nós falamos de obediência, nós vamos refletir em dois sentidos. A obediência da parte de Deus e a obediência da nossa parte. Da parte de Deus, o que é a obediência? A obediência da parte de Deus é um chamado. É uma escolha. No versículo 16, Jesus Cristo vai dizer dessa forma: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Existe uma escolha de Jesus, existe um chamado de Jesus à obediência. É Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chamou. Então, da parte de Deus, a obediência é um chamado. E quem que é o chamado a obedecer? A palavra obediência, ela é da mesma raiz, vamos dizer assim, de ouvir bem, obe audire, Obedece àquele que ouve bem, aquele que consegue ouvir com clareza, aquele que consegue perceber claramente aquilo que Deus ou foi falado a ele, Nós olharmos para o profeta Isaías, Isaías vai dizer quem ouve bem. Quem que ouve bem na visão de Isaías? Que Deus fala para Isaías. Quem ouve bem é o discípulo. O Senhor despertou os meus ouvidos, O Senhor me deu ouvidos de discípulo para que eu ouça bem. De manhã em manhã, Ele desperta os meus ouvidos. Por isso, que da parte de Deus, esse chamado que Deus faz, é um chamado ao discipulado, ao ouvir bem, uma escolha que Deus faz em nossa vida, que Jesus faz em nossa vida, para que nós possamos ouvir bem.
obedecer, né? Ouvir bem. Perceber claramente aquilo que Jesus nos fala. Nós olharmos para a vida dos discípulos, essa escolha, né, vamos dizer assim, ela é esse ouvir bem, vamos dizer assim, depende, ou aquilo que é um segundo aspecto, né, ou um outro sentido da obediência, que é a nossa resposta. O discípulo, aquele que ouve bem, aquele que foi escolhido por Jesus, ele dá uma resposta. Essa é a nossa parte na obediência. Responder ao chamado de Deus, responder à escolha de Deus. Porque quando nós ouvimos bem, quando nós nos tornamos discípulos, vamos dizer assim, o chamado de Deus, a voz de Deus, o chamado a obedecer, se torna algo irresistível. Nós temos que, usando uma expressão do cardeal Cantalamessa, nós temos que nos enamorar da obediência. Se nós não entendermos a obediência, ou não compreendermos a obediência como um chamado de Deus, como uma escolha de Deus, nós não vamos conseguir praticar aquilo que Jesus nos pede. É interessante, né? Nós olharmos para a palavra de Deus. Mateus, ele está, vamos dizer assim, com a sua vida, entre aspas, resolvida, é um cobrador de impostos. Mas quando ele percebe o chamado de Jesus, o que ele faz? Ele larga imediatamente a banca e vai atrás de Jesus. A sua resposta foi uma resposta imediata. Ele ouviu a Jesus, ele escutou a Jesus, ele ouviu bem, com o ouvido do discípulo, e ele respondeu imediatamente. Nós olharmos para os outros apóstolos, Pedro e André, João e Tiago, quando Jesus os chama e convida ao seguimento, lá no texto do Evangelho de São Lucas, nós percebemos que, vai dizer que quando eles largam imediatamente a barca, e seu pai na barca junto com a barca e os peixes, e vão imediatamente atrás de Jesus, ou vão imediatamente seguir a Jesus, porque eles percebem esse chamado de Deus, eles percebem essa escolha de Deus em suas vidas, e a sua resposta é imediata. A sua resposta é imediata. Eles não conseguem se conter, vamos dizer assim. É irresistível. E às vezes, quando nós pensamos em obediência na nossa vida, nós pensamos num conjunto de normas e regras que vão, né, nos tolher a nossa liberdade, tolher a nossa vida. E se nós olharmos para a Bíblia, não é isso que Deus fala. Não é isso que Deus fala. Existe um chamado de Deus. E a nossa resposta, porque é um chamado de Deus, porque esse amigo nos chama, exige de nós uma prioridade a Jesus. A obediência, ela tem esse caráter de prioridade. Eu sempre penso dessa forma e comento bastante sobre isso, né? Nós temos uma certa dificuldade em entender a palavra prioridade, né? Nós já refletimos sobre isso num outro sentido, lá no texto de Apocalipse, há algum tempo, né? Deus vai dizer assim: vocês abandonaram o primeiro amor, é isso que eu tenho contra ti. Ou dizer, não deram prioridade a Deus, né? Deus é o primeiro e deve ser o primeiro. Aquela prioridade absoluta. E se nós olharmos para o Evangelho, né, é exatamente isso que Deus vai nos mostrar, que a palavra de Deus vai nos mostrar, essa necessidade de prioridade, né?
Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos: quem quiser vir após mim tem que amar menos seu pai, sua mãe, sua família, e tem que dar prioridade a Ele. Quando Ele vai chamar os discípulos, falando da exigência do apostolado, lá também no Evangelho de São Lucas, eles começam a dizer: mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? Porque para eles existia uma cultura que para sair, né, ou fazer uma escolha, ou tomar uma decisão, primeiro o pai tinha que morrer, né? Por isso que a ofensa, vamos dizer assim, é muito forte do filho mais moço, que abandona o pai em vida e pega o seu patrimônio para ir embora. Mas Jesus Cristo vai dizer: não, deixa que ou seja, é necessário romper com isso, é necessário dar uma prioridade absoluta a Jesus. Naquele texto não está falando de deixar o pai morto no caixão, não é disso que ele está falando, está dizendo: olha, eu tenho que ser o primeiro. Isso é obedecer. E só é capaz de fazer isso quem é um homem, quem é uma mulher livre. A capacidade que nós temos de obedecer, né? De fazer a vontade de Deus. Isso é um dever. Existe uma escolha, existe um chamado que nós temos que responder. Um chamado que Deus faz a nós. Um chamado que Deus faz em nossa vida. E essa resposta deve ser feita quando nós ouvirmos a palavra de Deus. Como fez Mateus e como fez os outros discípulos. Porque se nós olharmos bem, nós percebermos bem, a obediência é a chave que abre o coração de Deus. Foi o que, se nós olharmos para os homens que obedeceram a Deus, nós percebemos na vida deles, nós vamos fazer isso de maneira muito clara. Quando eles decidiram obedecer a Deus, responderam ao chamado de Deus, responderam àquilo que Deus falou no coração deles, imediatamente, vamos dizer assim, o coração de Deus se abriu e vieram as bênçãos sobre suas vidas. Não é uma obediência para simplesmente sofrer, mas as bênçãos de Deus vêm para aquele que obedece. Se vocês pegarem aí, voltarem atrás, e lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, Gênesis capítulo 22, lá no primeiro livro da Bíblia, quando fala sobre o sacrifício de Abraão, do seu filho Isaque, né? Deus vai dizer exatamente isso. Gênesis capítulo 22. No versículo 18. Nós conhecemos o fato, né? Conhecemos o fato. Deus vai pedir, né, para que Abraão sacrifique o seu único filho Isaque, né? Lá no Monte Moriá, e Abraão vai subindo para o monte para sacrificar seu filho. E quando ele já está com a faca na mão para sacrificar Isaque, Deus vai intervir e vai dizer para ele não realizar aquilo, né? Mas Abraão teria feito se Deus não intervisse, né? Ele obedeceu a Deus. Aí no versículo 18 vai dizer assim: por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. O coração de Deus se abre completamente, né? A chave, né, que é a obediência, vamos dizer assim, abre o coração de Deus. Não só a vida de Abraão vai ser abençoada, mas toda a posteridade serão abençoadas todas as nações. Por quê? Porque Abraão obedeceu a Deus.
E a palavra de Deus quer fazer isso exatamente para nós, porque nós obedecermos a Deus, nós não vamos perder nada, nada. Nem nós, nem nossas famílias, nem as pessoas que nós amamos. Muito pelo contrário, elas serão abençoadas pela nossa obediência, pela nossa resposta de obediência a Jesus, a Deus. São Tiago vai dizer que Abraão é chamado amigo de Deus, lá na carta de São Tiago, citando esse texto, porque ele obedeceu a Deus. Por isso nós podemos dizer que a obediência para nós a obediência é um dom, né? Porque existe um chamado de Deus para ela, uma graça de Deus para ela, mas ela também é um dever. E como que esse dever se realiza? Na imitação de Jesus. Querer viver sobre o senhorio de Jesus, de fazer que o senhorio de Jesus aconteça em nossas vidas, nas nossas escolhas. Isso abre o coração de Deus. Isso traz bênção para a nossa vida. É claro, a maior de todas as bênçãos que todos nós queremos, a vida eterna. Mas também nesse tempo. Nós olharmos para a nossa comunidade, as pessoas que obedeceram a Deus, né? E abriram seu coração e se dispuseram a responder a Deus. A bênção deles ficou só na vida deles? Né? Quando o Monsenhor Mauro obedeceu a Deus e realizou isso que ele está realizando, se tirar o Geraldo com o Marcão que está aqui, né? Quem de nós aqui mais conheceu o Monsenhor Mauro? Mais ninguém. O Monsenhor Mauro morreu em 91, não foi? A maior parte de vocês nasceram depois de 91, né? A maior parte, a grande maioria depois de 2000, acredito. Mas a sua resposta de obediência fez com que a bênção de Deus chegasse até nós. A resposta de obediência que ele deu, e posteriormente depois o Tatá, entre os outros, que vão respondendo a Deus, a esse chamado de Deus, essa escolha de Deus, fez com que essa bênção chegasse lá no meu bairro. E influenciou para melhor a minha vida e a vida de outras pessoas. Por isso existe um chamado de Deus, uma escolha de Deus, existe-se uma resposta nós devemos dar, e essa resposta nós damos não é uma resposta ao sofrimento. O sofrimento faz parte da vida daqueles que obedecem a Deus, e da vida daqueles que não obedecem a Deus. Mas o sofrimento na vida daqueles que obedecem a Deus é causa de salvação na vida dele e na vida dos outros. Agora o sofrimento na vida daqueles que não obedecem a Deus é só sofrimento. Por isso a obediência para nós é de fato essa bênção de Deus em nossa vida, como foi na vida de Abraão. O texto vai falar, né? O menino subindo com ele, né? Carregando a lenha, Isaac. E Isaac pergunta para Abraão, pai Abraão, né? A lenha está aqui, o sacrifício vai ser no monte, mas cadê a vítima? Quem que vai morrer, né? Quem que vai ser sacrificado? Imaginem a dor que tinha no coração de Abraão, mas a prioridade que ele tinha a Deus é maior que o amor que ele tinha com seu filho. Nele se cumpriu exatamente aquilo que Jesus Cristo faz. Ele amou menos o seu filho do que a Jesus, do que a Deus. E por causa disso, foi bênção de Deus em sua vida, e foi bênção de Deus para todas as nações.
São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, vai dizer que Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem. Entre aspas, numa linguagem material, a obediência para nós não é um prejuízo, a obediência para nós é um lucro. Entre aspas também, a obediência para nós não é um empobrecer-se, a obediência para nós é um enriquecer-se. A obediência para nós não é uma escravidão, mas a obediência para nós é uma libertação. Por isso, da nossa parte, é impossível ser amigo de Jesus se nós não obedecermos. Jesus já nos escolheu. Jesus já nos priorizou. Jesus já nos colocou em primeiro lugar. E às vezes, nós temos na nossa relação de amizade com Jesus, aquela mesma relação que o filho mais velho tem com o pai. Porque o mais velho é o que tem a herança maior, o mais velho é o que tem a prioridade da herança, e o mais velho que estava com o pai. E o mais velho, com toda a sua incapacidade de compreensão que ele tem, né? Ele vai dizer, olha, eu sempre estou com o Senhor, só faço o seu trabalho para o Senhor constantemente, né? Tem relação de servo com o Pai. O Senhor não me deu nem um bezerro para mim comer com meus amigos, matar com os meus amigos. E o que o pai responde para ele? Ah, meu filho, você sempre está comigo. E tudo que é meu é teu. Ele vai priorizar outras amizades e não a amizade do Pai. Por isso, a obediência é algo fundamental para nós. Mas diante da nossa resposta, o que nós temos que fazer, né? O que nós temos que fazer? Nós olharmos para a palavra de Deus também, citando Abraão, citando Moisés, citando Jesus, todos eles disseram a mesma coisa a Deus quando Deus os chamou a realizar alguma coisa. Eles disseram a Deus, eis-me aqui. Todos aqueles que ouviram a voz de Deus na Bíblia, eles vão dizer a mesma palavra, né? Eis-me aqui. O cardeal Cantalamessa vai dizer que essa expressão simples, corriqueira e até uma expressãozinha, como ele diz, ela exprime o mistério da obediência. Quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, sair da tua gente, deixar tudo, Abraão vai dizer a Deus, né? Eis-me aqui. Vai exprimir exatamente, né, aquilo que o mistério da obediência explica, vamos dizer assim, diante de tudo, a obediência de Abraão. Nós lembramos de Moisés, figura importante para nós, na nossa comunidade. Moisés também, quando Deus pede aquela grande missão para ele libertar seu povo, mesmo com todas as dificuldades que Moisés tinha, de voz, né? Ele era gago, as dificuldades que ele tinha, estava longe, já tinha se afastado, tinha rompido as relações com o seu povo, já tinha casado com uma mulher que não era do seu povo, já tinha arrumado uma escravidão, né? A escravidão que era cuidar de ovelhas, né? Dizia um rapaz lá que quem quer ser escravo é só arrumar uma vaca, né? Moisés também já tinha feito essa escolha por ser escravo, já tinha arrumado umas ovelhas.
Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele vai exprimir esse mistério de obediência a Deus, exatamente dizendo a Deus: eis-me aqui. E o próprio Jesus, na carta aos Hebreus, vai dizer que Jesus disse no dia da sua agonia, ou a carta aos Hebreus vai dizer assim, no capítulo 10, eis-me aqui, eis que vem o Senhor, com prazer faça a tua vontade. E eu acredito e tenho certeza absoluta, e afirmo isso com toda certeza, que Jesus já nos escolheu. Se isso não está claro no seu coração, isso ainda, nós vamos rezar daqui a pouco, Deus vai esclarecer aí no seu coração. Às vezes você está ouvindo a voz de Deus, mas está pensando que é outra coisa, né? Às vezes Deus está te trazendo para a comunidade, trazendo para a vida de fé, porque você está interessado em arrumar uma namorada. É o jeito que Deus está te usando para te chamar. Né? Mas esse chamado de Deus é tem algo muito maior para a sua vida. Às vezes você está vindo para a comunidade porque você gosta das pessoas, né? As pessoas estão ali, um amigo teu está te trazendo. É o jeito que Deus tem para te chamar. Talvez o teu ouvido ainda não esteja apurado, não esteja atinado, né? Não é ainda um ouvido de discípulo capaz de ouvir claramente a voz de Deus, como Mateus conseguiu, como Pedro conseguiu e respondeu imediatamente. Existe um apelo no seu coração de servir a Deus, de estar com Deus, mas ainda existe no seu coração essa, vamos dizer assim, essa sombra de dúvida, ou essa dúvida, mas será que Deus me chamou? Ele te chamou. Ele te escolheu. Ele te colocou em primeiro. Ele te priorizou. Ele já te tem como amigo. Nós vamos sair para a oração pessoal. Eu queria dar um texto para vocês rezarem um pouco, para nós rezarmos um pouco, que é o texto de 1 Samuel capítulo 3, que era um menino que servia a Deus, que estava servindo a Deus, mas ele não conhecia ainda a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 3. E por várias vezes Deus chamou, ele respondeu, mas ele não achava que não era Deus, ele achava que era Eli, né? Nós conhecemos o texto. Para quem está no Gênesis, é um pouquinho para frente aí, né? Primeiro Samuel capítulo 3, versículo 1. Todo mundo achou, gente? Certinho? Três, versículo 1. Nós vamos até o versículo 9. Versículo 10. O jovem Samuel servia, pois, a Yahvé na presença de Eli. A palavra de Yahvé era rara naqueles dias, e não havia visão que se manifestasse. Ora, um dia, Eli já estava deitado em seu lugar, seus olhos começaram a enfraquecer e não podia mais ver. A lâmpada de Deus não se tinha ainda apagado, e Samuel estava deitado no santuário de Yahvé, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. E Yahvé chamou: Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui.
E correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamastes? Não te chamei, disse Eli, volta a deitar-se. Ele foi deitar-se, e Yahvé chamou novamente: Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi ter com Eli, dizendo: Tu me chamastes? Aqui estou. Eu não te chamei, filho meu, disse Eli, vai deitar-te. Samuel não conhecia ainda Yahvé, e a palavra de Yahvé não lhe tinha sido ainda revelada. E Yahvé voltou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse: Aqui estou, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era Yahvé que chamava o menino, e disse a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamar de novo dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Veio Samuel e ficou ali. Veio Yahvé e ficou ali presente. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, pois teu servo ouve. Essa oração, pessoal, é o nosso momento de dizermos a Deus: eis-me aqui, ou de renovarmos o nosso eis-me aqui. Dizermos ao Senhor que nós somos seus discípulos, nós reconhecemos a escolha dele em nossa vida, e estamos aqui para responder a essa escolha em obediência. Respondermos essa escolha em obediência. Se quisermos, podemos usar esse texto para rezarmos e pedir a Deus essa capacidade de resposta, de responder a essa palavra. É momento de oração, pessoal, então não vamos para o quarto, né? Não vamos para a barraca, né? Porque se deitar, aí vai sonhar com Deus. E é mais fácil ser Samuel do que ser São José. Você pode ter certeza, né? É mais fácil ser Samuel do que ser São José.